Quando você fala que o João Amoedo tem lá os seus 400 e poucos milhões, poucos milhões é até engraçado de falar, né? E que não tem problema nenhum nisso, eu concordo que não há problema no sentido de que se ele ganhou de uma forma honesta, pagou os impostos, etc., ok, ele é até o símbolo aí do brasileiro bem-sucedido. Mas do ponto de vista social, eu vejo isso como um grande problema, sim. Eu comparo o nosso país, a nossa economia, é um parquinho de areia de uma escola. Para você poder fazer monte no parquinho de areia, em algum lugar vai ter buraco. Você pode até jogar mais areia no parquinho de vez em quando, porque o crescimento da economia é isso, é mais areia. Mas quando você tem montes muito grandes, é inevitável que você tenha muitos buracos. E o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. E no Brasil você não tem mecanismos de pegar os montes que ficam muito grandes e jogar areia de volta pro parque, como você tem a herança sobre riquezas. Em todos os países desenvolvidos do mundo, você tem heranças que chegam a alíquotas de 40%, 50%. Você tem uma progressividade no imposto de renda. E no Brasil você não tem esse tipo de coisa. Como vocês pretendem fazer com que o novo Brasil tenha menos Amoedos e mais pessoas que possam colocar os filhos em boas escolas, em bons hospitais? Olha, a gente tem dito o seguinte, que a maior política social que existe é o emprego. Isso muita gente diz porque é meio platitude, tá certo? Mas o que a gente está dizendo é que quanto mais liberdade a sociedade tiver, liberdade em todos os sentidos, liberdade de empreender, liberdade de ir e vir, liberdade de fazer com o seu recurso o que você quiser, se quiser gastar todo o seu recurso, tudo que você ganhou em cerveja, você gaste, né? Quanto menos intervenção, menos recurso do seu trabalho você tiver que intervir para uma entidade abstrata que vai te devolver em benefícios sociais, melhor. E isso é uma bandeira completamente diferente de tudo que se fez no Brasil. O fato do João ter chegado a uma posição de elite dessa, realmente é um caso que poderia ter sido interpretado ou entendido, a gente até temia por isso, pela população como uma coisa ruim. E pelo contrário, foi entendido como uma coisa boa. Até na visão mais humilde, mais simplista, é o seguinte, pelo menos esse sujeito não vai vir para cá para se locupletar. Mas você acha que o país pode ter vários Joãos Amoedos e ser um país que não tem uma classe desfavorecida que é assolada? Tenho certeza. Os três países que mais... Tem um país no mundo que pode ter vários João Amoedos, chama-se Brasil. Não tem nenhum país no mundo que consiga isso. Nenhum. Me dê o exemplo de um país que tenha os Estados Unidos é o país que você está dando exemplo, é o país de todos os países da OCDE, o que tem a maior taxa de pobreza. É um país que não está entre os 10 primeiros de IDH do mundo, tendo o maior PIB do mundo. É inevitável que a concentração de renda abrupta, ela faça com que o dinheiro saia de algum lugar para alimentar as pessoas que são multibilionários. Os 3 países que têm o melhor IDH do mundo, que são Noruega, Suíça e Austrália, não tem nenhum entre os 50 mais ricos da Forbes e tem um entre os 100 mais ricos. O ponto é, vocês são a favor de poder taxar as grandes fortunas, as riquezas? Por exemplo, o cara morreu. Ele não deve ter algum tipo de taxação nessa herança como tem os grandes países do mundo? Olha... A gente, a princípio, não quer taxar mais nada. A gente quer destaxar. A gente acha que já tem taxa demais. Até para os super ricos. Em qualquer instância. Até para os super ricos. Essa ideia de você tirar dos super ricos é na linha do recente livro, você está indo na linha do... Você está falando do Piketty, mas não é do Piketty, não. Eu estou falando, por acaso, nos últimos relatórios, que são os relatórios da OCDE, que não são do Piketty, tá? E os relatórios também do Atlas Mundial da Desigualdade. No nosso programa não há, a princípio, a ideia de taxar dividendos, nem os mais ricos, etc. Porque quem paga mais imposto nesse país são os mais pobres, para começar a conversa. Mas vamos uma outra questão. O ponto, assim, essa questão específica das heranças e tal, talvez seja um ponto para a gente discutir, porque não temos, até onde eu me lembro, não tem nada específico para taxar a herança, mas não faz parte das nossas prioridades. Sinceramente, o que a gente tem que é destravar a vida do cidadão. Então, assim, focar na vida dos mais ricos não faz parte da nossa maneira de ver o mundo. Inclusive, a concentração da riqueza é um fenômeno universal, né? A discussão recente do capitalismo moderno é um pouco esse. O processo concentrador de riqueza é um fenômeno universal que a gente tem que
estudar e entender. Mas somos o número 1 do mundo, né? E os Brasil Estados é o campeão, Unidos... Não, pois é. Mas é isso, mas é verdade. O Brasil é o maior processo de concentração de riqueza da história humana recente. Isso. Provavelmente é o Brasil. O que aconteceu em outros países, eu queria só pegar o caso dos Estados Unidos, que não é um país maravilhoso, referência mundial, tal, mas deve ser uma referência, sim, de sociedade de classe média. Isso os Estados Unidos são. São um país onde a classe média tem mais de 100 milhões de habitantes e boa parte dos americanos vivem numa situação muito melhor do que boa parte da humanidade. Então é um modelo que a gente deve, um país que a gente deve observar. Há outros, pode pegar o caso alemão, que é um alto estado taxador, importante, o sueco, etc. Mas olha a diferença histórica das instituições desses países, do que esses países passaram anteriormente e o que nós passamos. Nós somos americanos, estamos na América, um país jovem, um país grande, um país de mercado interno grande. Eu tendo a achar que a gente deveria focar em instituições com modelo mais americano, evidentemente com adaptações brasileiras.